Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez. Eu gostaria de conversar com vocês hoje, nesse pequeno vídeo, sobre um instituto muito interessante que existe em direito processual, que é a preclusão. A preclusão consiste na perda de uma faculdade processual, perda de praticar um ato processual. A preclusão está para o processo, assim como a prescrição está para o direito de ação. A preclusão é um instituto que visa estabilizar o procedimento. Ele visa conferir previsibilidade e segurança e que afirma que as partes não podem fazer o que elas bem entendem. Para tudo há um prazo, para tudo há oportunidade, e se um ato já foi praticado, ele não pode ser revisto. Ou, se eu pratiquei um ato, eu não posso agir de forma contraditória. Melhor explicando, a preclusão, enquanto perda de uma faculdade processual, a perda de praticar um ato processual, ela se divide em três espécies, três modalidades. Nós temos a preclusão temporal, que é justamente a fixação de um lapso temporal de 15 dias, de 5 dias, para que se pratique um ato. Se escoado esse prazo, passado esse prazo, não praticou o ato, há a perda da prática, da possibilidade de praticá-lo. Ou seja, se eu tinha 5 dias para me manifestar no processo, eu não fiz, deixei passar os 5 dias, eu vou perder essa oportunidade de fazer. Ou ainda, é considerado também uma preclusão temporal quando o ato é praticado após o lapso temporal fixado. Então, esse é um dos principais fatores que acontece dentro do processo, as principais hipóteses, né? É a famosa perda de prazo. Então, caso haja uma perda de um prazo assinalado, haverá a preclusão, ou seja, a perda da oportunidade de praticar aquele ato. Mas nós não temos só a preclusão temporal, nós temos também a chamada preclusão consumativa. O que significa a preclusão consumativa? Significa que, se o ato já foi praticado, proíbe-se a sua repetição. Ou seja, se eu já recorri, eu não posso recorrer novamente da mesma decisão, do mesmo ato. Se eu já protocolizei a minha defesa, eu não posso ir lá e protocolizar outra defesa no mesmo lapso temporal. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo que é bastante interessante. Uma vez eu fui protocolizar uma contestação, prazo de 15 dias, e bastante interessante que eu protocolizei lá pelo 8º, 9º dia. E aí eu tenho por hábito de ir na livraria que fica do lado do fórum estadual. E aí eu fui lá e, muito curiosamente, eu vi um livro de um doutrinador famoso que estava defendendo justamente a tese que eu tinha acabado de escrever na contestação. E olha que curioso, eu já tinha protocolizado a defesa, eu não poderia chegar lá no fórum e falar, me devolva aqui a contestação, eu ainda disponho de mais 7 dias ou de 6 dias, e eu gostaria de tê-la devolvida para eu acrescentar, mais embasamento teórico, fundamentando naquele doutrinador famoso que eu tinha recém descoberto, que tinha escrito a mesma tese que eu tinha desenvolvido. Então, reparem, pela preclusão consumativa, eu já tinha consumado o ato, eu já pratiquei o ato, então eu não posso retroceder. O procedimento não comporta atos de retrocesso. Então, uma vez praticado o ato, nós seguimos, vamos para o próximo, vamos para a próxima previsão legal, no procedimento, ok? Então, por isso que eu digo que a preclusão ela tem uma importância prática muito grande de estabilizar o procedimento, de impedir as partes de fazer o que elas bem entendem, não é? Um ponto bastante interessante, uma terceira classificação, então falei sobre a preclusão temporal, são os lapsos temporais, falei sobre a preclusão consumativa, quando se pratica já o ato já é consumado, por isso que ele é chamado de consumativa, e temos também a preclusão lógica. Quando se fala em preclusão lógica, nós estamos falando de uma ideia elementar, que é a da proibição de comportamento contraditório. Ou seja, quando
é praticado um ato por uma das partes, este ato deve ser coerente com os atos posteriores. Imagine a seguinte hipótese. Eu fui lá, fui condenado a pagar 100 mil reais e eu vou lá e pago. E logo em seguida, após o pagamento, eu vou lá e recorro. Ou então eu vou lá, faço um acordo e depois recorro. Indico um bem de família à penhora e depois alego a impenhorabilidade. A preclusão lógica, ela afirma que um ato posterior incompatível com o ato anterior é proibido. Se eu pratico um ato anterior, fazer um acordo, eu não posso, depois ou logo em seguida, recorrer deste ato. Esse segundo ato é proibido. Preclusão lógica. Lembre-se, preclusão, perda de uma faculdade processual. A partir do momento que eu fiz um acordo, eu perdi a oportunidade, eu abri mão da oportunidade de recorrer. Quem faz acordo quer extinguir o processo. Quem recorre quer prolongar a discussão perante um outro órgão jurisdicional. Então, o que se afirma quando se fala em preclusão lógica é a proibição de comportamento contraditório. É a proibição de prática de atos incompatíveis. Mas olha só, eu não acabei. Essas modalidades de preclusão são voltadas para as partes. As partes devem obedecer os prazos, senão perde a faculdade processual. Consumou o ato, não pode praticá-lo novamente, não é? Preclusão lógica, proibição de comportamento contraditório, como eu acabei de dizer. Só que, com base no artigo 503 do Código de Processo Civil, é possível se defender, né, uma ideia que até então era teórica, era doutrinária, que é a preclusão para o juiz, também conhecida como preclusão pro judicato. Olha só, quando o magistrado toma uma decisão, ele está proibido de rever aquela decisão, né? Ele não pode decidir questões que já foram decididas, ou redecidir questões que já foram decididas. Lembre-se que nós precisamos estabilizar as relações. O processo precisa caminhar, melhor dizendo, o procedimento precisa caminhar. Então, o artigo 503 afirma essa ideia, de que as questões que já foram decididas não podem ser redecididas pelo mesmo órgão jurisdicional. Obviamente que se houver interposição de recurso, isso não incide. E também não incide nas chamadas matérias de ordem pública. É possível ao magistrado redecidir um ponto anteriormente, né, decidido, se estiver em questão ou em apreciação uma matéria de ordem pública, que basicamente são as garantias constitucionais, os pressupostos processuais, as condições da ação, ok? Então, meus caros, essa era a dica que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Voltaremos com mais questões de direito processual logo logo. Muito obrigado.